ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. A santa paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus te abençoe nessa noite. Na verdade, continue te abençoando, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 26, versículo 15. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 26, versículo 15. Que toda honra, toda glória e louvor sejam dadas ao nome de Jesus nessa noite. Que Deus possa ter toda a liberdade para falar conosco. Que nós possamos ter um coração sensível para sentir o toque e ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 15, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Versículo 19. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Aleluia! Que o Senhor tenha toda a liberdade para falar conosco, e que somente a voz do Espírito Santo se ouça nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê, dê glória a Deus e tome assento, em nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar falando um pouco mais da palavra dEle, na casa dEle, na igreja que nós congregamos e onde nós temos a alegria de servir. Muito obrigado ao Senhor sempre, agradecemos a Ele sempre. E também deixo aqui meus agradecimentos e considerações aos nossos pastores, pastor Lindomar, pastora Vilcelene,
todos os obreiros que estão aqui na retaguarda, obreiros do altar, irmãos e irmãs, companheiros que têm estado conosco, orando, intercedendo, toda a igreja, em nome de Jesus, meu muito obrigado. Deixo aqui minha saudação ao meu amigo já de alguns anos, Evanir Souto, que mora em Artigas. Deus te abençoe sempre, Deus abençoe o Diego, lá de Oviedo, e todos os irmãos, em nome de Jesus. E eu fico feliz de ver o Edson, o Gugu está aí, Deus abençoe, o José Iron que está se recuperando, Deus abençoe sempre. Agradeço a Deus pela vida da pastora Ana Carolina, que sempre me incentiva muito, me cobra bastante, mas isso faz bem, faz a gente buscar um pouquinho mais, interceder um pouquinho mais, isso é positivo. Deus abençoe sempre o meu amor, nosso filho, estamos juntos até o dia que Jesus nos buscar. Meus irmãos, nessa manhã, na minha oração matinal, eu estava orando, e o Senhor me trouxe à memória esse texto aqui, que eu já tinha anotado algumas coisas, mas Deus deu algumas direções, e eu quero refletir com você um pouco nessa noite, sobre este texto bíblico. É muito notável a expressão que nós lemos aqui, aonde a Bíblia fala dos méritos do rei Uzias, e tudo que ele fez para o Senhor. E a Bíblia diz que ele foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor, e Deus o prosperou. E nós lemos uma expressão que nos chama a atenção, e ela é, até que se tornou forte. E eu quero ministrar nessa noite, debaixo das misericórdias de Deus, sobre este tema, até que você se tornou forte. Qual é o tema? 1, 2, 3. Quando nós olhamos para o episódio bíblico, é muito claro que nós vemos duas partes da vida do rei Uzias. A primeira delas acontece na morte do seu pai, o rei Amazias, aonde o rei Uzias se torna rei aos 16 anos. E a Bíblia diz no capítulo 26, que nós lemos no seu início, que ele começa a buscar ao Senhor, buscar a Deus, e a Bíblia usa essa expressão, e Deus o ajudou, Deus o prosperou, Deus abençoou o rei Uzias, porque ele buscou ao Senhor. E a Bíblia traz uma relação de feitos, e é interessante nós citarmos alguns, esses feitos que foram resultados dessa busca. A Bíblia diz no versículo 6 e 7, que ele saiu e guerreou contra os filisteus e os venceu. No versículo 8 ele recebeu inúmeros presentes. Versículo 9 e 10 ele edificou torres e poços em Jerusalém e também no deserto. A Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 26, que ele tinha um exército de homens destros no uso das suas armas, homens valentes, homens de guerra. Ele tinha máquinas, invenções de engenheiros para atirar flechas e grandes pedras. Ele tinha um exército de 307.900 homens fortes e também valentes. E a Bíblia diz que eles eram belicosos, eles eram habilidosos, eles eram de guerra. A Bíblia diz no versículo 15 que a sua fama voou até muito longe. Tudo isso, benefício de uma ajuda dos céus. Tudo isso, benefício da mão do Senhor, estendida no seu reinado. Bênção que somente o Senhor poderia dar, vitória sobre os inimigos, invenções para ajudar nas batalhas, ajudar a proteger a cidade, coisas que somente o céu poderia entregar a ele. A Bíblia usa essa expressão e nós não podemos descartá-la, que ele foi maravilhosamente ajudado. Primeira etapa da sua vida. Agora a segunda etapa fala conosco e já nos ensina muito, porque ele foi maravilhosamente ajudado até que ele se tornou forte. Até que ele se tornou forte. E isso mexe no meu coração. E isso fala comigo. E isso me faz refletir algumas verdades. E nós vamos meditar nessa noite. Talvez não vai ser aquela palavra que você vai levantar a mão, dar o seu melhor glória a Deus, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. E nós vamos sair daqui nessa noite um pouco mais gratos aos céus.
Palavra que transforma não é a palavra que me faz pular, por mais que a Bíblia faz isso conosco e é bom. Mas a palavra que nos muda é a palavra que mexe no nosso interior e nos faz sair do culto pensando na palavra, acordar pela manhã pensando na palavra, almoçar no outro dia meditando na palavra, e ela vai trabalhando conosco. Até que foi ajudado pelo Senhor, até que ele se tornou forte. O segundo momento é o momento onde ele já tinha sua força. O segundo momento é o momento onde ele já tinha a sua estrutura estabelecida. Ele já não dependia mais exclusivamente do Senhor. Primeiro momento, momento de dependência, momento de busca, momento de quebrantamento. Um jovem rei que precisava de um respaldo dos céus, senão seria devorado por inimigos que já eram antigos e estavam há muito tempo esperando algo, uma brecha, algo para poder invadir a cidade, tomar o reinado e estabelecer o seu reinado. Mas Deus interveio, Deus ajudou, porque todas as vezes, ou a maioria das vezes que nós buscamos ao Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos atende. A verdade é que Deus é o único que não vira as costas para nós. Ele é o único que não nos abandona. E todas as vezes que Deus não está conosco, não é porque Ele nos deixou, mas é porque nós o deixamos. E isso fica muito claro, porque ele foi ajudado e capacitado, mas se tornou forte. Se tornou forte. Até que você e eu nos tornamos fortes. Quando nós olhamos para o início da nossa fé, nós vemos de forma maravilhosa os propósitos de jejum, de oração, de entrega, o posicionamento, a rendição que nós tínhamos na nossa alma. Até que nós nos tornamos fortes na fé. Até que você e eu descobrimos que já temos o caminho do milagre, e agora eu não preciso de muita coisa, eu já sei de tudo, eu já sou autossuficiente, eu comigo mesmo já não preciso de mais nada. Até que nós descobrimos que a vida da fé não é tão difícil como era no começo, que as lutas vêm, mas se eu permanecer congregando, no culto Deus vai me dar uma injeção de ânimo, porque eu vou sair do domingo à noite da igreja, quinta-feira à noite da igreja, terça à noite, domingo depois da escola bíblica, das orações, renovado por Deus. Então eu já sei mais ou menos o trilho, eu não preciso mais pedir ajuda para o pastor, eu não preciso mais pedir intercessão para ninguém, eu não preciso mais confessar o meu pecado, porque eu já sou forte, eu já sei de tudo, eu sou o pastor de mim mesmo, eu me guio, porque eu tenho que servir Jesus, e isso é o que importa, eu e Ele. E nós corremos o risco de pensarmos dessa maneira, sendo ajudados pelos céus, até que Ele abriu a porta do salário gordo, e agora eu não preciso mais orar todos os dias para que Deus envie a provisão. Buscamos a Deus porque necessitamos de uma cura, até que nós sejamos curados e nos tornemos saudáveis, fortes, e não precisemos mais de um milagre. Buscamos a Deus para que Ele abra as portas e amplie as tendas, até que Ele faça, e depois Ele fez. E depois eu não preciso mais da mesma intensidade. Só que a vida da fé, ela não funciona dessa maneira. Jesus, Ele não se adapta aos nossos padrões. É nós que nos adaptamos aos padrões dEle. Uma vez que eu entreguei minha vida a Jesus, o meu nível de arrependimento deve ser cada vez maior e não menor. É ter a consciência de dobrar os joelhos e saber que por mais que eu tenha um bom carro na minha garagem, uma boa casa para eu morar, uma boa roupa para eu vestir, o alimento que eu desejo, é saber que tudo isso é resultado de uma ajuda maravilhosa dos céus, e que se não fosse os céus, não teria nada. O problema é que nós vamos caminhando na fé até que nós nos tornemos fortes.
Nós vamos andando no caminho com Cristo, até que nós não precisemos mais tanto do Senhor Jesus. E a Bíblia diz no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E nós vamos aprendendo algumas coisas, e nós cremos, como fruto de uma imaginação humana, terrena, caída, e a maioria das vezes influenciada pelo diabo, que nós não precisamos tanto de Jesus assim. Porque eu não preciso tanto de ir nos cultos, eu não preciso estar nas orações, eu oro em casa. Então você é crente sozinho também, porque não pode orar na igreja, não pode congregar, não pode fazer nada, só que no céu todos estarão lá, os que creram, os que perseveraram até o fim, os que ficaram de pé, os que lutaram, entenderam que sem o Senhor e sem os irmãos não dá. Até que você se tornou forte. Um ministério que se inicia numa busca intensa, mas depois essa busca diminui. O começo lindo, mas um final horrível. O começo maravilhoso, mas um fim desastroso. Porque nós cremos que nós somos fortes. Eu olho para o rei Uzias, e isso me preocupa, porque ele era um rei. O seu título não deu privilégios a ele, e sim responsabilidades. O cargo que ele ocupava não deu a ele privilégios, mas responsabilidades que ele não poderia negligenciar. E ele, como um líder, deveria dar o exemplo. E nós, como líderes dentro do nosso lar e da nossa casa, pai, mães, sacerdotes, mulheres de Deus, devemos dar este exemplo. Ministérios que começaram incendiados pelos céus e foram apagados pela água que a carne produz para apagar o fogo do Espírito. Uma vida de oração que começou bem, mas está se esfriando, porque agora acredita que não precisa mais depender de Deus. Até que você se tornou forte. Começamos com um pensamento de perdão e renúncia interessante, bíblico, verdadeiro. Até que nós nos tornemos fortes em nós mesmos. E agora não perdoamos com tanta facilidade. E agora não nos entregamos com tanta facilidade. E agora não aceitamos tanto a palavra do Senhor como aceitávamos antes. Porque nos tornamos fortes. E tem algumas coisas na vida do rei Uzias que nós temos que observar. Tudo que ele conquistou, tudo que ele realizou, tudo que ele fez, não foi por causa dele, foi porque Deus o ajudou. O apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, na sua primeira epístola, versículo 10, ele diz assim: eu trabalhei mais que todos, eu fiz mais que todos, mas não foi eu, foi a graça que habitava em mim. O que o apóstolo Paulo estava dizendo, eu trabalhei muito, eu fiz mais do que a maioria do que os apóstolos fizeram, mas eu só fiz porque a graça do Senhor me sustentou, me levou, me guiou e me dirigiu. Essa é a consciência daqueles que servem a Deus com um coração verdadeiro. Nós estamos numa campanha de conserto, e essa palavra é propícia para nós. Até que você, até que eu nos tornamos fortes. Até que nós descobrimos que dá para viver sem jejuar, só por viver, só por estar aqui presente, sem sentir, sem sentido, sem vida, sem a direção, sem o fluir. Agora eu sou suficiente. Por isso o filho pródigo disse: eu vou sair da casa do pai, porque a bênção do pai já não é mais suficiente para mim. Eu já sou forte o bastante para tomar o que é meu e enfrentar os desafios da vida. O problema é que ele só descobriu que ele não tinha estrutura depois que ele saiu e perdeu tudo. O problema é que ele só descobriu o erro do seu coração depois que ele virou as costas e foi embora. E o Espírito Santo está falando com pessoas: não queira virar as costas e ir embora, para depois descobrir que você não é tão forte quanto você crê que é. Não queira sair deste lar e descobrir que sem a sua família você não é tão forte assim, da maneira como você crê que diz que é.
Não queira sair para descobrir, queira descobrir primeiro quem é você em Deus e ser sustentado pelos céus. E não tomar nenhuma decisão precipitada. Até que nós nos tornemos fortes. E qual foi o resultado dessa exaltação na vida do rei Uzias? Qual foi o resultado desse problema que aqui ele manifesta? Versículo 16, a Bíblia diz que ele, havendo-se já fortificado, ele já tinha uma estrutura, ele exaltou o seu coração até se corromper. Quando eu creio que eu sou forte, eu ando com o nariz empinado. Quando eu creio que eu sou bom demais, eu ando com o coração exaltado. O problema é que eu olho para você e eu vejo o exterior, mas há um espírito que sonda e esquadrinha a nossa alma. E agora eu faço uma pergunta para ti e para mim. Será que nós estamos manifestando esses sintomas também? Um coração exaltado, um coração orgulhoso, um coração soberbo, porque eu já tenho 30 anos de fé, 15 anos de fé, 5 anos de fé, e eu já vi muita coisa, porque eu sou obreiro, e obreiro há muitos anos, e eu já vi muita gente entrar e sair, chegar e ir embora, eu já vi muitas coisas. Será que o Espírito Santo não te conhece? Será que Ele não analisa a tua alma? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo sobre a face da terra, e eles estão contemplando os maus e os bons. Para onde nós vamos fugir de Deus? Para lugar nenhum. Eu posso pegar minhas coisas e atravessar o planeta Terra e ir lá para o Japão e para a China, outro lado do mundo, outro continente, mas o Senhor estará lá também. Se eu fizer a minha cama lá no inferno, Ele me encontrará lá também. Se eu subir até as nuvens, vou pular de paraquedas que nem a Rayane, lá Ele estará também. Não tem como fugir, não tem aonde se esconder. E aí nós vivemos uma vida crendo que nós já estamos bem, crendo que nós já somos fortes, e o coração se exalta. E o coração crê que não precisa de nada, come e bebe, fica tranquilo, tu já tem tudo que tu precisa. Pode humilhar todo mundo, pode escolher não perdoar, pode fazer porque tu é o cara, tu é a mulher que vai mudar tudo, mas o coração está exaltado. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Eu sei que é um pouquinho difícil de digerir, por isso diga aleluia, glória a Deus. Nós nos tornamos fortes e o coração se exalta. E o problema da exaltação é a expressão que a Bíblia usa aqui. Exaltou-se o seu coração até se corromper. A exaltação corrompe o nosso coração. Jesus é um exemplo não de exaltação, mas de humildade. Por isso ele disse no capítulo 11, versículo 28 a seguir até o 30, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos exaltação. A exaltação estava no coração de Lúcifer, quando estava nos céus, e o seu coração se exaltou, e ele disse, colocarei o meu trono ao lado do trono de Deus. E ele foi lançado na terra, no inferno. A exaltação nos faz parecidos com quem? Com o pai da verdade ou com o pai da mentira? A exaltação nos corrompe, e corrompe a glória de Deus que habita em nós. Eu começo bem, mas eu acredito que é por causa do meu mérito, porque eu sirvo, porque eu trabalho, porque eu posso, porque eu tenho um título, porque eu sou diácono, porque eu sou diaconisa, porque eu sou um pastor, uma pastora, missionário, missionária, presbíteros, evangelistas, porque eu sou alguma coisa. E nós
Deixamos o nosso coração nos guiar, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E a exaltação toma conta de nós, e nós olhamos para tudo que Deus nos deu, e nós pensamos que foi fruto de nós mesmos. Quando eu olho para a vida de Nabucodonosor, e ele olha para o reinado de Babilônia, e ele diz que ele fez tudo aquilo que ele construiu. A Bíblia diz que se ouve uma voz dos céus, e aquele homem vai pastar por 7 anos. E depois de 7 anos, a Bíblia diz que ele olha para cima, e se lembra que havia um que era maior que ele, e se voltou o entendimento, e ele glorificou a Deus. E eu te pergunto, quantos anos mais nós vamos ter que pastar nos problemas da vida, exaltando o nosso coração, crendo que nós somos suficientes em nós mesmos? Se Deus te chama hoje para a eternidade, o seu corpo cai morto, te colocam dentro de um caixão, deu 15 dias, você não tem olhos, seus olhos verdes, azuis, castanhos claros, escuros, se corrompem, o bicho vai comer o teu corpo, teus cabelos vão se desfazer, a tua vaidade se vai, e ainda você tem desejos de exaltação na tua alma. Num domingo desses eu fiz uma visita, aproximadamente 1h. A pessoa faleceu 8h. Segunda-feira de manhã eu estava fazendo o velório dela. Será que nós temos tempo para se exaltar? E essa exaltação se manifesta, como eu já falei, dificuldade de perdoar, dificuldade de ser flexível, não com o pecado, mas com o outro, dificuldade de se colocar no lugar, uma crendice de que eu sou melhor que todos, e nós não somos, irmãos. Se Ele te chamar hoje, se a eternidade te chamar hoje, céu ou inferno, a exaltação está batendo na porta de quantos corações? Começou bem, mas se exaltou. Se Lúcifer perdeu o céu, se tornou o diabo, o que dirá de nós que somos seres humanos falíveis? A verdade é que nós somos miseráveis, e nós não temos nada em nós mesmos. Se nós estamos aqui hoje, se eu estou ministrando esta palavra, é porque um dia Jesus pegou um menino, um guri lá do Rio Grande do Sul, de uma cidade de 8.000 habitantes, e disse que ele seria um pregador. E aí eu vou tomar a glória para mim? Jamais. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez. Eu lembro do que Jesus fez. Eu lembro de quantas vezes nós nos reunimos para orar na beira da praia, abraçado com alguns irmãos, clamando a Deus e pedindo para que Deus nos usasse. E nós não tínhamos nada, 16 anos, 15 anos, novo demais. E as pessoas olhavam para nós, vocês são loucos, sair no frio, no vento, e orar na beira da praia, ora em casa, irmão. Digo, não, nós fizemos uma campanha de oração na beira da praia, na areia. Está frio, mas a gente se abraça e clama a Deus. E aquela guerra espiritual, aquela batalha, e nós clamando a Deus, até que Ele nos levantou. E agora eu vou olhar para o meu coração e eu vou crer que é por causa de mim? Não. Não. Não canto por causa do Marcelo. Não prego por causa do Marcelo. É por causa de Jesus. Nós não podemos servir por nós mesmos. A Bíblia diz que haverá um dia, o apóstolo Paulo também escreveu aos Coríntios, que Deus julgará o segredo do coração do homem. Aquilo que não foi falado, aquilo que não foi visto. Mas o coração do rei Uzias se exaltou até se corromper. Até se corromper. Quantas pessoas estão pregando com o coração corrompido porque se exaltaram? Quantas pessoas estão servindo com o coração corrompido porque se exaltaram? Quantas pessoas que ouviram um pedido de perdão e negaram? Quantas pessoas que ouviram um pedido de misericórdia e não atenderam? Porque acreditaram que eram melhores, porque acreditaram que já estavam bem. A notícia do céu para nós é: olhe para dentro do teu coração e corrija o que precisa ser corrigido.
para que não venha um tempo de exaltação, para que você não se corrompa e perca tudo que Deus te entregou. Campanha do conserto. Eu prego isso com temor na minha alma, porque é um risco que nós corremos, de nos envaidecermos, de acreditarmos que Deus está nos levando em lugares, porque é um privilégio nosso. Na verdade não é. Não é. Há uma obra que precisa ser feita. Há um chamado dos céus para aqueles que se disponibilizam. Quantos que começaram firmes, simples e humildes, e Deus abençoou e se perderam. E Deus fala isso conosco, porque Ele quer nos abençoar. Ele quer abrir as portas e alargar as tendas. Só que o desejo dele não é que depois de tudo feito, nós olhemos para nós mesmos e pensemos que é por causa de nós, que é por causa da nossa maneira, do nosso mérito. Não é. Não é começar bem e terminar mal, é começar bem e terminar melhor ainda, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Segunda coisa, ele transgrediu contra o Senhor, se esqueceu do Deus que o levantou. O único que poderia oferecer incenso era o sacerdote. E nós olhamos aqui um rei, nome de rei, título de rei, posição de rei, mas um coração exaltado. Quis oferecer o que não era para oferecer. Quis ofertar a Deus o que não era competência dele. Tem coisa que não é para nós, irmão. Tem coisa que não adianta ter nome de rei. Tem coisa que não adianta ter nome de crente. Título de pastor. Título de obreiro, nome de que está vivo. E Deus conhece o coração, sabe que já morreu faz tempo, sabe que se corrompeu. Não adianta ter o título de rei, mas um coração corrompido. Mas vale para Deus um coração puro, sem o título. Mas vale para Deus um coração humilde, mas que serve a Ele e adora a Ele em espírito e em verdade, do que alguém que tem só aparência, mas perdeu a essência. Porque quando nós perdemos a essência, nós transgredimos contra o Senhor. Ele pecou porque ele quis fazer o que não competia. É o caso do rei Saul, que o profeta Samuel demora para chegar e ele vem sacrificar. Não competia a ele, não era coisa dele. Tem coisa que não é para nós. Tem coisa que não é para nós fazermos. Deixa Deus fazer. Deixa o sacerdote fazer. Deixa os irmãos fazerem, mas se não é teu, não faça. Não queira tomar um lugar que não é teu. Deus, Ele só te coloca em lugares que Ele mesmo te capacita e te dá estrutura para que você esteja. Agora, se você quer tomar um lugar que não é teu, cuidado. Porque se você toma um lugar que não é para você, você não tem a estrutura que é para ter. E se não tem estrutura que é para ter, vai dar problema. Vai transgredir. Olha o resultado disso. 80 homens e o profeta Azarias venha falar com ele: rei, não te é lícito, não pode. E eles usam uma expressão que me chama a atenção. Tem um momento no versículo 19 que eles não chamam nem de rei, eles dizem: Uzias, não faça. Só que o problema, o coração exaltou, se corrompeu, transgrediu, agora não ouve ninguém. A mente cauterizou, não tem sensibilidade para discernir o que é voz de Deus, desejo de Deus, vontade de Deus para a sua vida. Quer tomar o que não é para tomar, quer viver uma coisa que não é para viver, quer sonhar o que não é para sonhar, quer fazer o que não é para fazer. E 81 homens falam para ele: não faça. E ele teima e quer fazer. Quantas vezes Deus está falando conosco? 81 homens
não puderam convencer o coração dele, porque o coração dele já havia corrompido. Não deixe o teu coração corromper. Um coração corrompido não ouve mais. Não ouve mais. Por isso Jesus disse às 7 igrejas da Ásia Menor, capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Ele diz, vamos ler rapidinho aqui o que ele diz. Quem tem ouvidos, 3:6, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se ele está falando, por que ele está dizendo quem tem ouvidos, ouça? Porque tem gente que tem ouvido, mas não ouve. Tem gente que o coração corrompeu de tal maneira, que Deus fala, Deus se manifesta, Deus se revela, mas não ouve mais. 81 homens, e ele transgrediu. Se indignou, a Bíblia diz isso, que ele se indignou contra o sacerdote, contra Azarias, contra os 80 sacerdotes. Se indignou, se revoltou, se levantou contra, falou o que não era para falar. Só que tem um porém. A Bíblia diz que na testa dele apareceu uma lepra, até que se tornou forte. A lepra chegou. E a lepra é o que? É uma ferida, que por fora você olha, ela pode aparecer de branca, vermelha, depende do caso, mas ela vai consumindo a carne por dentro. Ele já estava corrompido, ele quis fazer o que não era para fazer, e a lepra apareceu. Eu estou pregando para pessoas que estão leprosas nessa noite, que já ouviram Deus falar, que já ouviram Deus gritar, que já ouviram Deus falar através da tempestade, do fogo, da nuvem, do vento, de tudo que foi forma, mas não abriu o coração, e a lepra está aparecendo. Até onde nós vamos caminhar? Até onde nós vamos insistir? Vai ter que chegar ao ponto que Deus vai ter que nos afastar para o resto da vida, como o rei Uzias. Depois que ele fica leproso, os sacerdotes dizem para ele, tu está leproso. E ele mesmo fica constrangido e sai, porque não podia ter contato. E a Bíblia diz que no versículo 21 ele ficou separado numa casa à parte até o dia da sua morte. O que Deus permitiu aqui foi só o que estava dentro sair para fora. O que Deus permitiu aqui foi só algo que já estava no interior, vir para o exterior. O desejo veio, mas agora manifestou fora. A intenção estava ruim, mas agora manifestou a ferida. Precisa ser afastado. Precisa ser afastado. E eu vou falar de novo, precisa ser afastado. Sair do meio, para não contaminar os outros, para não matar mais alguém. E o que o Espírito Santo diz para nós é, vai chegar um momento que o que está dentro vai se manifestar para fora, meu irmão. E Deus mesmo vai tirar, para que não contamine mais ninguém, para que ninguém mais saia, para que ninguém mais tenha que ser retirado também. Será que isso não traz temor para a minha alma e a sua? Até que você se tornou forte e quis carregar uma carga que não era sua, e quis viver uma vida que não era tua, e quis ter um coração que não era para ter, e desejou o que não era para ter desejado. Saul olha para Samuel e diz, eu pequei, mas me honra diante do povo. Olha a cabeça desse homem. Eu pequei contra Deus, mas eu quero que o povo veja que o profeta está me honrando.
Não adianta o profeta honrar quem Deus já rejeitou. Não adianta ter nome de rei, querer oferecer o incenso diante dos céus, se tem lepra. Eu já ouvi algumas pregações a respeito disso, e algumas coisas a gente já leu, mas dizem que a lepra de Naamã estava por trás da armadura, e todo mundo olhava e via ele, um capitão, um soldado, um comandante, bonito, só que por trás da armadura tinha lepra. E o Espírito Santo diz para nós aqui nessa noite, não adianta ter uma armadura bonita, se tem lepra debaixo dela. Não adianta ter nome de capitão e ter lepra. Vai chegar uma hora que vai ter que descer, vai ter que mergulhar, vai ter que olhar para dentro do coração e saber que até a menina tem a resposta e você não tem. Que aquele que parece insignificante tem o que você precisa. Nós vivemos a vida inteira correndo atrás de coisas, e Deus não nos chamou para correr atrás delas. Porque se nós andarmos no caminho da fidelidade, tudo o que nós precisamos virá até nós. A busca que começou lá atrás, ela não pode acabar. O desejo que veio lá atrás não pode terminar. E eu quero encerrar essa reflexão com você, lembrando somente do texto do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 12, aonde ele ora 3 vezes ao Senhor, 3 vezes, tira o espinho, tira isso que me envergonha. E aí Deus diz para o apóstolo Paulo, eu não vou tirar, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando tu está fraco, Paulo, é aí que tu está forte de verdade. Uzias se tornou forte e se perdeu. E Deus estava falando para o apóstolo Paulo, eu não vou deixar você se tornar forte, eu quero você fraco. Eu vou deixar o espinho, para que você não olhe para o seu coração e acredite que é porque é mérito seu. Eu vou deixar o espinho, Paulo, para que você não tenha o que se gloriar nas suas forças, mas sim se gloriar nas suas fraquezas, nas suas aflições, nas suas prisões. Não peça para Deus tirar o que Ele pôs para que você não se glorie. Não queira ser forte, queira ser dependente de Deus. Até que você e eu nos tornamos fortes e viramos as costas para Deus. Fique de pé comigo, eu quero orar com você. Nessa noite o Senhor te diz, eu pego o que é fraco e eu mesmo fortaleço. Mas aquilo que é forte por si mesmo, eu não tenho prazer. Nessa noite eu te convido, feche os teus olhos. Em o nome de Jesus Cristo. Que o temor do Espírito de Deus venha sobre nós. Agora, sobre esta casa, sobre esta família, sobre este ambiente. Nas tuas forças, inferno, mas na força de Deus, céu. Na tua capacitação, perdição, mas na capacitação dos céus, vida e vida eterna. Todo aquele que se humilhar diante do Senhor, Ele mesmo, a seu tempo, o exaltará. Mas todo exaltado será humilhado. O Senhor não te deu um ministério para que você creia que você é melhor que todo mundo. O Senhor não te chamou para ser o melhor pregador, a melhor pregadora, o melhor cantor ou a melhor cantora, o melhor obreiro, o melhor crente. Ele te chamou para que tu sejas o melhor servo e o mais dependente dEle.
Darabarraçanda aqui, aragai. Olhe para o teu coração nesta noite, e eu faço essa reflexão junto com você. Lembra do começo? A dependência, a entrega, a renúncia, a vida de oração. Mas você se tornou forte e virou as costas para o Senhor. E nessa noite o Espírito Santo te diz, te chama, dependa de mim. Dependa de mim. Teu dinheiro não é o teu sustento. Tua veste verdadeira não é a roupa que tu usa, mas é a minha glória que te reveste. Rabasaia caia. Quem te sustenta é o céu. Não é o medicamento que você toma. Não é um médico que você frequenta. Quem cuida de ti é aquele que te deu vida. Quem te dá graça para vencer é aquele que te sustenta. Aquele que te guarda não tosqueneja, não dorme, não folga. Em o nome de Jesus Cristo. Será que tem alguém aqui nessa noite que pode levantar as mãos aos céus e levantar um clamor a Deus, dizendo: eu posso ter me perdido, mas me encontra, Senhor Deus. No caso de Uzias, ele foi afastado até o dia da morte, mas dessa noite o Espírito Santo te dá uma oportunidade, porque ainda tem vida, ainda tem oportunidade, ainda tem esperança, ainda não acabou. Você está aqui, você está assistindo este culto. Ainda há chance de nos voltarmos para Deus. Não podemos mais viver uma vida crendo que não precisamos do cuidado dos céus. Começou difícil, mas Deus te abençoou. Começou difícil, mas Ele te sustentou. Só que agora a provisão chegou. Todo mês o dinheiro entra na conta. Só que Ele ainda continua estando no mesmo lugar. Rabachandari rassou rabagadarai. Até que você se tornou forte e esqueceu do que Ele fez. Até que nós nos tornamos fortes e viramos as costas para aquele que nos deu vida. Abrimos a porta e a exaltação entrou, nos corrompeu, nós nos transgredimos a voz de Deus, o mandado, o mandamento, a direção. Mas o Senhor te chama. Seja fraco e tenha a minha força. Sorrahatakaya. Eu quero orar com pessoas agora que querem entregar sua vida para Jesus, reconhecendo que dependem dEle e que sem Ele não são nada. Eu quero orar com alguém agora que está confessando no seu coração: Jesus, eu não quero me exaltar, eu não quero me perder, eu não quero pecar contra o Senhor com tudo aquilo que o Senhor me deu e me entregou. Eu quero glorificar o Teu nome e reconhecer que se estou vivo é porque o Senhor me sustenta. Se você é essa pessoa, vem à frente em nome de Jesus. Saia do seu lugar e vem agora, não deixa para depois. Em nome de Jesus Cristo. O tempo está passando, os dias estão se findando. O tempo é chegado, a hora se apressa. E Deus está contando com pessoas que não vão se deixar levar. E Deus está chamando pessoas que não vão se corromper. Homens que dependem dos céus.
mulheres que dependem dos céus e que sabem que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há nenhuma sombra de dúvida ou variação, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Em nome de Jesus Cristo, ministérios que se envaideceram no meio da caminhada, agora eu tenho eloquência, agora eu tenho conhecimento, agora eu não preciso de Deus, mas o Espírito Santo te diz: homem, tu estás vazio, e eu te chamo, porque sem minha glória de nada adianta. Rabacataramashandakai, Ramiantari Radarabacoa Sadaia. Em o nome de Jesus Cristo, não peça que Deus tire o espinho, clame a graça dos céus, porque hoje Ele te diz: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Nevesui harai cantui chokomai, namandoki arabasurra cataramandarai, remiachei a toa naia saua. Em o nome de Jesus Cristo, na tua humilhação encontrarás cura, na tua humilhação encontrarás a libertação, na tua humilhação e dependência dos céus buscarás e encontrarás, porque Ele mesmo se fará achado. Levante a tua mão aos céus, fale com o Senhor. Nós vamos adorar o nome dEle. Fale com o Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Fale com o Senhor. Pelo amor de Deus, saia daqui nessa noite consertado com Deus. Tenho medo, não me ignore, eu sou de carne. Tenho medo, e apesar de estar com Cristo, esse medo faz parte de um temor que eu tenho em mim. Sinto medo de ser visto e ser chamado como a bola da vez, e esse medo só aumenta quando é para fazer o que todo mundo fez. Sinto medo, apenas medo. Medo de virar artista e esquecer de mim, esquecer da profecia que dizia assim: eu quero você fazendo o que eu fiz quando fui na terra. Medo de ir pros braços da galera ao invés de ir pros teus, e quando acordar do sonho ver o que aconteceu. Eu preciso vencer hoje esta guerra. Não preciso ser o melhor, nem mostrar o que já fiz. Eu preciso viver a Bíblia e ser exatamente o que ela diz. Fazer a diferença até o coração parar seu. Me ajuda, me sustenta, me dá graça. Tenho medo de ser mais um. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Fala comigo, Deus. Em nome de Jesus, se levante nesta noite. Chama meu nome, porque Ele te chama. Em nome de Jesus. Obreiros com toda a liberdade para orarem. Profeta de Deus, se levanta nessa noite. Chama o meu nome mais uma vez. De mim não desista, mas fala comigo, pois eu estou aqui. Eu quero ser usado.
É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. Andoki retokimaso kotoro hatarai. Jandostei ki harastoki karai. Anamasorra hatarabashai tui katai. Em o nome de Jesus Cristo. Porque te fizeste fraca, o Senhor te fortalece. Porque te fizeste fraco, o Senhor te sustenta. Ele não resiste um coração quebrantado e contrito, mas todo exaltado será abatido. Nessa noite o Senhor chama aqueles que são dependentes e diz: não se esqueça da onde eu te tirei. Não te esqueça do que eu fiz. Não te esqueça de quem eu sou, porque eu continuo mesmo, eu não mudo. Viva para a glória de Deus, viva para a glória de Deus, viva para a glória dEle. Que todo homem seja humilhado e o nome de Jesus seja glorificado eternamente. Nessa última hora o Senhor levantará uma igreja humilde, uma igreja que não tem aparência, mas tem a glória de Deus. Nessa última hora o Senhor levantará pessoas, vasos seus de barro, mas cheios da excelência do céu. Receba a graça de Deus, receba a graça de Deus, receba a força. Em nome de Jesus Cristo, levante a tua mão agora. Senhor, visita agora este pensamento, esta mente, esses neurônios. Em nome de Jesus, Tu que traz o entendimento, Tua palavra diz que a sabedoria e a inteligência vem da boca do Senhor. Visita agora, cura essa mente, cura esta alma, cura esses pensamentos, restaura nessa noite, liberta por completo. Visita este ombro, em o nome de Jesus, ombro esquerdo agora, receba a cura dos céus. Toda enxaqueca vai embora, toda latejação da cabeça vai embora, em o nome de Jesus Cristo. Toda cefaleia vai embora, toda dor de cabeça vai embora. Vem a graça do céu, vem a cura dos céus, em o nome de Jesus. Visita agora, Senhor Deus, pernas, braços, cintura, ossos, órgãos internos e externos, rins, em o nome de Jesus Cristo, com cura nessa noite. Rabassoki abadaraia. Visita não só agora, mas também na retransmissão. Confirma os milagres dos céus. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as vezes que nos exaltamos. Nos lava no Teu sangue. Nessa noite reconhecemos que não somos nada sem o Senhor. Nada sem a Tua presença. Nada sem a Tua presença. Confirma e sela nos céus os Teus. E levanta com autoridade e graça especial. Fortalece aqueles que dependem de Ti e confirma as obras do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode respirar fundo, levantar a sua cabeça para Jesus, para os céus, e falar assim: toda a glória te pertence, Senhor. Glória te pertence. Aplauda o Senhor Jesus, exaltando e glorificando o nome dEle. Sem Ele não somos nada. Ele é a glória na igreja. Ele é o centro da igreja. Nele nos movemos, existimos e vivemos. Aleluia. Volte ao seu lugar. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus?
e reconhecê-lo como único Senhor e Salvador, só levante a sua mão. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, que nunca se tornou um cristão, mas deseja fazer de coração e alma nessa noite. Ou você que está afastado, mas deseja reconciliar, não virar as costas mais uma vez, não se tornar forte, mas depender do Senhor e estar debaixo do seu cuidado. Tem alguém? Só levante a sua mão, por favor, em nome de Jesus. Não há ninguém? Glória a Deus, que o Senhor seja sempre glorificado. Eu agradeço essa oportunidade. Obrigado a todos pela paciência. Que Deus vos abençoe. Aplauda mais uma vez o Senhor.